a contabilitura, ela presta o serviço de contabilidade, consultiva, inclusive, para o setor de turismo como um todo. Então, ele não se restringe apenas à agência de viagens que vende as passagens, por exemplo, a passagem aérea. Ela também recebe clientes que prestam serviço de transfer, por exemplo, que presta serviço de passeio, que prestam serviço de hospedagem. Então, a contabilitura ela não é somente uma empresa que presta serviço para a agência de viagem. Tudo bem que grande parte dos clientes, assim, né, se fosse pegar em percentual, a maior parte é agente de viagem. Mas a gente também tem a expertise necessária, né? A Contabilitur como um todo tem a expertise no setor de turismo como um todo. Isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. É um setor complexo que, notoriamente, para a agência de viagens, em relação, por exemplo, a um transfer, a um guia, já muda tudo em relação à parte tributária, mas está dentro do contexto do turismo. Então, realmente, a Contabilitur ela abraça esse grupo de empreendedores, né, voltado para essa parte do turismo. O transfer, o guia turístico, a pousada, o hotel, tudo que envolve o turismo, a Contabilitur realmente tem toda a expertise aí para estar atendendo e sempre com um olhar tributário muito atento em relação a todo esse contexto, porque se acontecer uma falha de conhecimento dentre essas operações, você acaba jogando o lucro desse empreendedor para fora, né? Então esse cara ele perde dinheiro. Então a gente presta sempre muita atenção nisso. Isso que tu está falando, Alex, é importantíssimo porque, de fato, é uma tributação completamente diferente do normal, né? Porque se a gente pegar assim, faturei 10 mil, supondo aqui, 10 mil. Tá, mas quando tu vê o cálculo de imposto, se você faz sobre 10 mil, zero o lucro dessa pessoa, porque, por exemplo, o custo que ela teve para produzir, né, aquela passagem, 9 mil reais. E ela vendeu a 10 mil. Então, tem um custo de 9 mil, vendeu a 10. Cara, 1.000. Se tu pega e cobra imposto acima de 10%, já zerou o lucro dele. Pega do faturamento esquece. total. Então, a tributação é algo muito delicado que qualquer coisa feita de forma errada pode zerar o lucro, né? Foi isso que você quis dizer, né? Com esse exemplo dos 10 mil fica mais fácil. Então, a tributação ela seria feita nesse exemplo da passagem vendida 10 mil, mas o custo foi 9, ela seria da diferença. Então, seria sobre os R$1.000 e não sobre o 10 mil. Seria isso aí, né? Isso, justamente. É o conceito de receita bruta em conta alheia. O camarada ali, ele não está comercializando o produto em si, ele está fazendo uma intermediação ali entre o produto e entre o cliente final. Então, seria muito injusto você tributar, por exemplo, os 6% em cima de 10 mil. Seria muito injusto. Você estaria consumindo ali o lucro desse empreendedor. Inclusive, já vieram empreendedores aqui para a Contabilitur com esse problema, sofrendo demais por aí. Não porque o meu contador disse que eu tenho que seguir o que manda a lei complementar 123, porque é o conceito de receita bruta, mas só que esqueceram da lei 11.771, que trata diretamente das agências de turismo, né? Que fala ali lá no seu artigo 27, que a base de cálculo é o que ele ganha de comissão e intermediação, tocando nesse ponto aí dos 10 mil, 10 mil, base de cálculo. Interessante mesmo. Então aqui a gente cuida dessa parte. É o que eu costumo dizer, Alex. Até um exemplo meio esdrúxulo, mas fica até bem fácil de entender. Que se aplica principalmente para a contabilidade para a área do setor de turismo. Vamos lá, você, por exemplo, teve um problema médico específico relacionado ao seu coração. Você vai no médico, o quê? Especialista. Vou no cardiologista. Vai no cardiologista, óbvio. Por quê? É o cara mais indicado para resolver o seu problema. Agora, se você tem um problema de olho, visão, você vai no cardiologista? Não. Não vou. Os dois são médicos, concorda? Até botou óculos aí, né? Que muito elegante, por sinal. Mas os dois são médicos. Concorda comigo? Os dois são médicos. Só que um é especialista numa dor e o outro é especialista em outra dor completamente diferente. E a mesma coisa eu aplico aqui para a Contabilitur. Existem ramos dentro da contabilidade. Existe o contador, que é o escritório de contabilidade, que é especialista em uma coisa. E existe a Contabilitur, que é especialista no setor de turismo. Então, aí que mora o grande problema, né? Porque, às vezes, o empresário, ele está com a sua agência de viagem, ele contrata qualquer escritório de contabilidade que não seja especialista e pode dar um problema gigantesco. Da mesma forma como você está com um problema no coração e vai num oftalmo. Não é esse cara que vai resolver. Talvez ele até tenha algum conhecimento para te dar um norte, isso aqui, mas ele não tem o conhecimento aprofundado para, de fato, poder resolver o seu problema ou evitar que esse problema cresça e aconteça. Então, por isso que as pessoas, eu sinto que elas ainda não pegaram a ideia desse conceito aplicado para a medicina
que se aplica super bem aqui para a contabilidade, né? Então é um conceito que a gente tem que explorar bem aí, porque pode dar um problema muito grave pro empresário que está no ramo do turismo, pega um contador que não tem habilidade, especialidade para isso, às vezes é um ótimo contador, mas ele não tem especialidade para aquilo. E acaba que pode estar te tributando errado, pode cometer algum erro que eventualmente pode custar extremamente caro. Então esse ponto de atenção é bem importante, né? Justamente, inclusive, a Receita Federal, ela tem até 5 anos para notificar qualquer irregularidade tributária. Propositalmente, eles vão deixando esse prazo ir embora, eles vão deixando esse prazo chegar ali no gargalo, porque eles vão notificar, já sabendo da falha tributária, eles vão notificar e vão ali cobrar juros e multas, vai ser um inferno na torre, justamente por isso, porque o empreendedor ele não tomou a decisão certa de procurar um oftalmo para cuidar do olho dele. Ele procurou um generalista, procurou um ortopedista. Justamente isso que você falou. Excelente alusão. Excelente. Pô, fechamos já mais um aí, Alex. E vou te falar, Lucas, o que acontece também, cara? Eu sempre deixo muito claro para o empreendedor que estamos diante de uma atividade com alto risco de dar problemas. Por quê? Porque tudo é compreensão. Aquele papo que nós tivemos em relação à prefeitura. A prefeitura ela não abre aquele campo de deduções. Pode dar problema? Pode dar problema. A prefeitura ela pode falar assim, não, tu está emitindo uma nota de 10, está apurando um imposto de 1.000, você está sonegando imposto. E acontecer ali um processo administrativo, que vai dar uma dor de cabeça, vai dar um trabalho. Por isso que é uma atividade de alto risco. A gente vai provar para a prefeitura que ela está errada. E ela está errada. Inclusive, já teve jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de Minas, o juiz lá emitiu um entendimento a nível nacional. Só que as prefeituras, foi aquele outro assunto que eu tive com você também, da gente ter esse trabalho com as prefeituras. E assim, eu acho que não precisa nem levar para a esfera jurídica, procurar a jurisprudência. A prefeitura ela tem o seguinte entendimento: por que no Rio abre o campo de dedução? Por que em Curitiba abre? Por que em BH abre o campo de dedução e você na sua prefeitura não está abrindo? Quem é que está errando aí? O problema disso que eu vejo, assim, né? Até porque você sabe que eu já fui funcionário público, então essas questões aí são bem delicadas, são bem engessadas, né? Algo difícil de mudar rápido, de poder um Estado entender a particularidade do outro, entender o que o outro fez de certo e replicar, né, para si. Mas essa questão é bem delicada porque provavelmente, essa parte de conhecimento exato não tem, mas provavelmente as pessoas que são responsáveis, por exemplo, por, de repente, abrir o campo de dedução no seu estado, eles não têm conhecimento técnico para entender a importância disso, para até mesmo evitar trabalho deles e nosso, para tentar explicar e corrigir e acertar. Então, eu acho que é porque eles não têm a formação exata em contabilidade, entende? Então, talvez aí que mora o problema, né? Porque, pô, pensa, a Contabilitur já tem um baita de um conhecimento todo dentro dessa área de turismo. Entende a complexidade disso. Agora, pensa um funcionário público que trabalha, por exemplo, na prefeitura, que tem que lidar com uma cacetada de coisa, um monte de esferas, áreas diferentes, de diversos setores. Pô, como que o cara vai conseguir ter o bom senso ali? Eu entendo até o lado deles, entende? Porque é algo complexo, né? Pensa, o cara vai se preocupar, não, realmente, para a área de turismo, esse campo de dedução é muito importante de ser... Às vezes eles têm tanto problema que eles vão ligar para outras coisas e quando vê, né, estão cometendo o erro de sancionar, de repente, uma agência de viagem por causa disso, porque olham só o faturamento e não olham o campo de dedução ali, né, porque nem tem em algumas prefeituras, e pode dar problemas aí desnecessários e estresses. Mas o mais importante é que a Contabilitur ela está amparada, né, ela sabe as leis que amparam isso, já tem diversos exemplos de situações que aconteceram, então, para poder respaldar isso também. E a gente age certinho dentro do que pode, do que é permitido dentro da lei. Né? Então, caso eventualmente aconteça um problema igual já aconteceu, né, a gente tem tudo que é necessário para poder respaldar esse agente de viagens dentro da lei lá, né, certinho. Que são duas leis. Inclusive, sim, é a 11771, a 12974, são as mais atuais que a Contabilitur aqui se ampara. Mas o que acontece? Você tocou num ponto muito importante a nível do conhecimento técnico do fiscal, do cara lá da prefeitura. O juiz, na emissão do seu acórdão, ele foi muito claro, ele falou, o fiscal da prefeitura, ele se prende muito na Lei Complementar 116. Eles se prendem na Lei Complementar 116, que é a lei do ISS. Foi aquilo que você falou. São muitas coisas internas que esse fiscal ele tem que tratar. Então, ele não tem a obrigação de conhecer uma lei federal específica que trata de um determinado segmento.
foi que o juiz ele falou com muita calma, com muita ética, que falta conhecimento para este profissional. Ele simplesmente ele segue o que determina a lei complementar 116, que é a lei do município. Muitas das vezes esse cara que fez ali o concurso e passou para fiscal, o cara não é contador, o cara não é advogado, o cara nunca viu uma área tributária na vida, pode ser um engenheiro, pode ser um médico, abriu o concurso, o cara foi lá, fez e passou para fiscal. Então ele vai estudar a lei do seu estatuto, né? Que tem a lei do município dele e tem a lei do ISS, que é onde ele se baliza para poder fazer as suas autuações, as suas notificações, as suas intimações. Então o juiz ele foi muito claro, ele falou, falta conhecimento no que tange ao preço do serviço. Olha, cara, é uma complexidade muito grande, é muito vasto. O preço do serviço. O que é o preço do serviço? É aquilo que, assim, falando aqui vulgarmente, é aquilo que você leva a título de tributação. Se a agência de viagens está seguindo ali o que determina a 11771, artigo 27, que ele é um comissionado, ele é um intermediador, o preço do serviço dele é o que ele está ganhando de comissão. Não é aquele montante que ele está emitindo na nota fiscal. Até porque, se liberasse o campo de dedução, você viria ali que ele transferiu a parte do fornecedor para o fornecedor. Então, assim, falta entendimento realmente das prefeituras. Então, assim, por isso que eu falo que é uma atividade de um alto grau de risco, né? Porque por conta da compreensão e entendimento. Risco e complexidade, né, Alex? Risco e complexidade. Justamente. Né? Porque tem esse prazo de 5 anos, até é um prazo prescricional para todos os entes, né, de 5 anos. E a prefeitura ela também tem essa questão dos últimos 5 anos. Então, eles ficam ali monitorando aquela agência emitindo notas fiscais num valor alto e apurando o imposto no valor baixinho. E a Receita Federal, quando você apura o imposto lá dentro do DAS, tem as repartições dos tributos. Aí vai X para aquela prefeitura. E o fiscal ele olha assim... Caramba, emitiu uma nota aqui, o faturamento foi de 100 mil. O cara tá apurando imposto aqui em cima de 10 mil, esse cara tá sonegando. Eu vou começar agora a vigiar esse cara. Aí começa. Então, assim, mas assim, é tudo lei. Tudo lei que Contabilitu tem toda a assessoria aqui, inclusive jurídica.